Sim. Gabriel cruzando, Bruno passando e finalizando. Aí Os dois gols. Tem um lado afetivo, a torcida do Flamengo volta a se aproximar muito desse encanto de Bruno e Gabigol, acho que é positivo. Foram 4 gols do Bruno Henrique nesse confronto. Sim, o 2x0 lá e o 2x0 cá. 2 e 2. E essa combinação. E tô com o Vitor até, agora falando sério. Por mais que fique uma sensação de 2x0, 3x0, podia construir, podia resolver, é muito difícil imaginar um Olímpia te atacando, te sufocando para fazer mais do que fez aqui no Maracanã. A proposta vai ser essa, é pensar como você vai furar. O Flamengo volta a ter minimamente dificuldade, teve contra o América Mineiro, se eu não me engano, recentemente, a partida de fim de semana de Campeonato Brasileiro. Quase perdeu o jogo. É preciso pensar, para não ficar aquela coisa de empurrar 0x0, tempo passando, jogo em Assunção, é complicado, é catimbado e evitar qualquer tipo de surpresa. Pensar como furar isso. Perfeito. Já vou acionar o Jean Oddi lá no Maracanã. Daqui a pouco a gente vai ver o São Paulo também, coletivo, a palavra dos jogadores. Toda essa cobertura você acompanha com a gente no Linha de Passe. 1x0 diz mais sobre o Flamengo ou sobre o Olímpia no jogo de hoje, hein, André? Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite a todos. De novo, né? Boa noite, Vitor. Um prazer te encontrar. Agora seguindo a ordem das coisas, né? E uma boa noite ao pessoal em casa também. Diz mais sobre o Flamengo, mas isso, na verdade, é um clichê, né? Porque o Flamengo, com a capacidade que tem o seu grupo, com a quantidade de futebol e de talento para jogar que os jogadores do Flamengo têm, evidentemente o Flamengo vai ser sempre o time de quem se espera mais. Em casa, com o Maracanã lotado, um adversário tecnicamente inferior, como nós vamos poder dizer a respeito da enorme maioria dos times que jogam a Libertadores, talvez, no cômputo geral, todos os times do ponto de vista individual, quantidade de talento mesmo, puro, né? Futebol puro, não trabalho de equipe, times estabelecidos, ideia de jogo, etc. Então o Flamengo vai ser sempre o time que puxa a análise. Talvez seja meio injusto, mas é assim que funciona. O expediente usado pelo Arce hoje é o expediente que provavelmente vai ser usado por qualquer equipe a partir de agora que visite o Maracanã, independentemente da ordem dos jogos, independentemente do resultado, se por acaso, né, o Flamengo, se a gente estiver falando de um jogo em que o Flamengo começou jogando fora de casa, que é tentar trancar o Flamengo, que é tentar travar o jogo coletivo desse time, que começa a aparecer com a forma mais frequente e até com uma certa identidade. Hoje o Zinho, no final do jogo, depois das substituições, falou um padrão muito parecido com 2019 e o time do Jesus, em termos de desenho. E toda vez que alguém fala isso, é claro que eu não estou fazendo uma crítica ao Zinho, mas toda vez que alguém fala isso, muito provavelmente há quem diga, não, calma aí, já passou, isso aí não vai voltar, não se trata de uma comparação. E não é uma comparação, é uma lembrança em relação a uma forma de jogar, a um desenho de equipe, com alguns, cada vez menos, claro, jogadores que o Flamengo ainda preserva em relação àquela temporada tão encantadora. E os dois que são muito decisivos, porque eles são decisivos individualmente, eles são decisivos quando jogam como uma dupla, eles são decisivos quando se encontram em campo. E muitas vezes é assim, com o Gabriel oferecendo o gol para o Bruno. Quando o Bruno Henrique diz agora no final, essa jogada que ele corta para dentro, que ele começa por fora e me acha por dentro, não é novidade para ninguém, de fato não é, mas ninguém consegue marcar. Ou será que o Arce e os jogadores do Olímpia não estudaram esse tipo de lance? E aí, num jogo como esse, não acho que o Flamengo falhou coletivamente hoje e resolveu a partida no talento individual. Não foi isso que aconteceu. E se tivesse acontecido, seria... Aí a gente decide aqui se é mais demérito ou mais mérito. Mas eu concordo com a leitura de que o resultado poderia e deveria talvez ter sido maior, mas... especialmente no primeiro tempo, o Olímpia fez um jogo muito bom no sentido de conter o Flamengo. A gente está falando, né, Bertozzi, de Gabigol e Bruno Henrique, né? Só que mais uma vez pudemos ver Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta, Everton Ribeiro e Gerson, que muita gente fala do quarteto, mas lembrou, André? Quinteto. É um quinteto. Jesus, né? Com Jesus era um quinteto, tinha o Gerson também nessa história. Vai se desenhando um Flamengo novamente com esse quinteto mesmo, até por tudo que aconteceu com o Pedro, a gente vai falar sobre isso também? Vai sim, William. Boa noite a todos, ao Fã de Esporte. Até pela facilidade desses jogadores se adaptarem a funções, né? E o Gerson é um grande exemplo disso. O Gerson não decide diretamente, mas se ele não fosse um jogador que tem a facilidade de cair pelo lado esquerdo, e o São Paulo já usou, até na França, por exemplo, por ali em outras situações.
E acho que ele mostrou hoje a capacidade de mexer no time sem mexer peças, né? Como o Pedro Ivo já deixou muito claro. Então você tem aqueles mesmos jogadores, mas aproximando o Bruno Henrique do Gabigol, você vai ter essa parceria. Eu não sei se o Bruno Henrique mais vezes já fez esse gol ou já respondeu sobre essa parceria. Sim. Porque e não é Sempre, culpa né? de quem pergunta, porque é a pergunta óbvia, mas as perguntas óbvias também têm que ser feitas. Mas você vê que ele abre até um sorriso, né? Ele fala... Tem duplas históricas no futebol que a gente vai mencionar. Pô, a gente gosta de mencionar as duplas, sabe? O futebol dos anos 90 no Brasil tinha tantas duplas marcantes, né? E quando a gente falar do futebol do Flamengo, desse time daqui a 10, daqui a 20 anos, vamos lembrar de Bruno Henrique e Gabigol como uma dupla que se complementava. E sem querer aqui diminuir em nada o Gabigol, o Bruno Henrique é o jogador do Flamengo que seria o primeiro que eu escolheria para jogar uma decisão amanhã. Porque a capacidade dele de melhorar em jogos decisivos, em jogos grandes, em jogos eliminatórios, é absurda. Você pode contar com ele. Eu até mencionei aqui na nossa última participação, você pegar o Flamengo e Liverpool para ver. Contra um time espetacular, que era o time do Liverpool, e ele jogou como se fosse mais um jogo do Campeonato Brasileiro, da Libertadores, como se fosse mais um. Eu fiquei surpreso com a recuperação dele, claro, ficou um ano parado, mas quando ele voltou, como ele já... Claro, parou de novo, se machucou mais uma vez, mas assim, os retornos dele nesse período, mesmo que picotados, ele voltou bem. Fez um jogo, outro, e já estava novamente no ritmo, com muita vontade. Você é mais menino, né? Exatamente. Não é um jogador em começo de carreira, então às vezes você fica um pouquinho mais preocupado. Então, a gente vai voltar às discussões de antes, que são, por que o Pedro está jogando menos, né? Por que o Pedro está querendo espaço? Mas olha de quem que é o espaço. Pois é. E olha de quem já era o espaço antes. Pois é. Né? Então, a cada situação que você vê como essa, você tem que entender que o do Flamengo tem hoje uma hierarquia e que na hierarquia atual e histórica do Flamengo, Gabigol e Bruno Henrique são maiores, estão à frente. E o jogo de hoje prova isso. De fato, assim, coletivamente, o Flamengo mereceu ganhar o jogo. A gente tem culpa de criar também uma expectativa sempre grande no Flamengo e de ficar, às vezes, frustrado porque foi só 1-0. Sim. Mas tudo que você quer num confronto eliminatório é não precisar ganhar o segundo jogo fora de casa. Isso o Flamengo conseguiu fazer. Geode, direto do Maracanã, vai bater um papo com a gente, participar desse linha de passe a partir de agora, depois dessa vitória do Flamengo. Acompanhou o In Loco e acompanhou o In Loco também esta sintonia maravilhosa entre Gabigol e Bruno Henrique. É impressionante, pode ficar um tempão os dois sem atuarem juntos. Quando volta, essa sintonia ela não se perde, ela não se desgasta. É como se tivessem jogado outro dia juntos ainda em Jean. Tudo bem? Tudo bom, William? Boa noite para você, boa noite para os companheiros. Pois é, eu acho que assim, havia antes do jogo uma expectativa grande sobre uma goleada, 3 ou 4 gols e tal, e acho que talvez o que tenha impedido isso foi uma partida praticamente perfeita do ponto de vista tático do Olímpia. É claro que o Olímpia é muito inferior tecnicamente ao time do Flamengo, isso é evidente, por isso o Arce montou o time do jeito que montou, mas acho que fez uma partida taticamente quase que perfeita e dificultou demais a vida do Flamengo. O que talvez tenha demorado a acontecer foi justamente o Flamengo buscar essas alternativas. E quando o São Paulo buscou a alternativa, no intervalo, né, mudando no posicionamento de 2 jogadores, basicamente, do Gerson e do Bruno Henrique, o gol sai, e aí com essa dupla que você está citando aparecendo, eu acho que é um gol muito, muito valioso. Assim, independentemente de não ter acontecido, talvez a goleada que muita gente esperava, é um gol que obriga o Olímpia a vencer no Paraguai. E esse é um grande problema para o Olímpia. Precisar vencer o jogo, do jeito que for, na hora que for, significa ter que sair para o jogo em algum momento. Não vai dar para o Olímpia fazer o que fez no jogo de hoje, ainda que tenha conseguido botar 2 bolas na trave, mas convenhamos, né? Elas nem refletem muito a pressão ou volume de jogo do Olímpia. Claro que pode acontecer, futebol, tudo pode acontecer, mas acho que é um gol esse do Bruno Henrique que a gente está vendo, que obriga o Olímpia a jogar de um outro jeito no Paraguai, e esse jogar de um outro jeito, muito provavelmente vai significar um Flamengo tendo bem mais espaço para jogar, um Flamengo que tem jogadores que sabem explorar muito bem esses espaços, hoje tolhidos completamente pelo time do Olímpia, que, repito, para mim fez uma partida praticamente perfeita do ponto de vista tático. É isso. Você vai falar, Bernardo? Não, quando o Jean diz que tudo pode acontecer no jogo que vem, eu quero tratar tudo de uma maneira muito ampla, porque tudo significa tudo. 100%, né, de possibilidades. Para mim, o tudo que podia acontecer de errado para o Flamengo quase aconteceu hoje. Chegou muito próximo do tudo, porque
Eu notei os colegas elogiando muito a atuação do Olímpia. O Olímpia se esforçou, né? A ideia é uma linha de 4, que o Flamengo vai esmagando, empurrando, vira linha de 5, vira linha de 6 ali para o 6-3-1, muitas vezes, porque o Olímpia é um time mal treinado. O Olímpia é um dos 2 times entre os 12 do Campeonato Paraguaio que não venceu. Tem a segunda pior defesa. O Arce chegou outro dia ainda. Tudo bem, tem a segunda pior defesa do Campeonato Paraguaio. Terceiro jogo dele, hein, Birner? Pois é. O terceiro jogo do Arce. É o terceiro jogo do Arce apenas, e acho que assim, a partida de hoje foi uma ideia que ele teve desde o começo. Eu acho que não foi nem o Flamengo que empurrou. Né? A linha de 5 atrás com o Torres saindo da linha de meio-campistas e formando uma linha de 5 defensores, acho que foi a ideia que ele teve desde o primeiro minuto. Por isso que eu acho que assim, o trabalho do Arce hoje ele foi muito bom. O Olímpia vinha sendo mal treinado pelo Diego Aguirre, eu acho que é uma outra história, mas achei que hoje o Olímpia foi bem. Então, é que ontem a gente teve uma discussão aqui sobre o Atlético Mineiro e os 9 jogos do Filipão e a capacidade de arrumar a defesa para parar o Palmeiras. E o Palmeiras, que é o outro grande favorito à conquista da Libertadores, está até de um lado mais fácil da chave, não tem o poderio ofensivo do Flamengo. Né? E o Filipão, que tem 9 jogos, um time melhor e muito mais potência, não conseguiu arrumar essa defesa e disse que fazer isso rapidamente seria um milagre. O Filipão, historicamente, é um técnico melhor que o Arce. O Arce não é um técnico consagrado, um técnico com grandes feitos na carreira, só para fazer uma comparação. Aliás, o Arce pode ter aprendido uma coisa ou outra com o próprio Pode ter aprendido, você pode ter aprendido o lateral direito, né? Do time campeão com o Grêmio. Então, eu acho que o Olímpia fez o que era possível no seu limite hoje. As coisas todas funcionaram, mas esse Flamengo, que é o Flamengo que virou o jogo contra o Atlético, que é o Flamengo que jogou muito contra o Grêmio, que é o Flamengo que ainda tem suas oscilações, hoje teve uma oscilação de baixa. O resultado é positivo, é óbvio, é uma vitória. E eu acredito muito mais, eu não tenho como saber se vai ou não vai acontecer, no Flamengo ganhando o jogo de volta e até com mais facilidade, talvez, do que aqui.